Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, nossas ofensas e falhas, Senhor. Deus, e quando tentamos, Senhor, fazer algo e não conseguimos, Deus, por causa da natureza humana, por causa de uma não disposição, por causa, Senhor, da inclinação para o pecado, ajuda-nos, Senhor, a depender, a confiar, a obedecer ao Espírito Santo de Deus. Deus, pois a tua palavra, Senhor, diz que é necessário se arrepender, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Deus, que esse seja, Senhor, desejo de cada um aqui presentes. O Deus, de te conhecer, de te amar e te servir. Em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações, pois precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a primeira palavra do Evangelho, você sabe qual é? A primeira palavra do Evangelho. Eu quero dizer nessa noite que a primeira palavra do Evangelho não é amor. A primeira palavra do Evangelho não é graça. A primeira palavra do Evangelho, ministrada pelo Senhor Jesus Cristo e pelo seu primo João Batista, era: arrependam-se e creiam no Evangelho. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem do Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus capítulo 4, verso 17. João Batista percorria os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu o seu livro: ele é uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele, os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Lucas capítulo 3, verso 3 ao verso 5. Eu não sei se você já ouviu um pregador de uma mensagem só. Interessante que algumas comunidades, algumas congregações e igrejas às vezes se sentem não interessadas em ouvir um pregador de uma mensagem só. Quero dizer a você que a primeira palavra do Evangelho é repetida e repetidas vezes, proclamada e pregada a alto e bom som pelo Filho de Deus, por João Batista, e de maneira enfática, trazendo a atenção de homens e mulheres para um posicionamento, para uma atitude, para um choque de realidade. Há muitas pessoas que sabem que Jesus é Salvador, que Ele veio morrer na cruz, que Ele entregou a sua vida e atravessou um grande sofrimento, estágio de dor em sua vida. Muitos sabem disso, mas ainda falta confessar a Jesus como Senhor, dono, governador, guia, orientador das suas vidas de modo absoluto. Jesus, ele não quer ser reverenciado somente nas datas
uma vez no ano, no período da Páscoa. Jesus, ele quer ser reconhecido como o meu e o seu Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, que o boi, o animal, conhece o seu possuidor, conhece o seu dono. Se você tem animal de estimação, quando você passa algum período distante da sua casa, do seu lar, você percebe que aquele animal de estimação que você trata, que você cuida, que você alimenta, ele faz uma festa quando você chega em casa, se você tem. A Bíblia diz que o boi, ele reconhece o seu possuidor, o seu dono. O cavalo conhece o seu dono, o seu possuidor. Mas é interessante que o texto de Isaías, profeta de Deus, diz que o povo de Israel, povo de Deus, não reconhece a Deus como Senhor da sua vida. E isso é trágico na vida de uma nação, de um povo, de um homem e de uma mulher. Somente reconhecer a Jesus como o aclamado nos períodos de festas de Páscoa. E olhe que a fama de Jesus até na Páscoa não está muito boa. Porque no período de Páscoa, comemorada nas escolas, traz o símbolo de um coelho, de ovos de Páscoa, de chocolate, de coisas que atraem o paladar, o estômago. Se esquece da pessoa mais importante do universo, do mundo e das nossas vidas, que entregou a sua própria vida por mim e por você. O texto de Atos capítulo 2 fala desse ato, desse sacrifício, dessa entrega do Filho de Deus na cruz do Calvário. E o pregador Simão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro, ele começa a pregar, começa a argumentar com a multidão no tempo, do seu contexto, falando que a causa e o motivo de Jesus ter sido crucificado na cruz do Calvário tinha sido o meu e os seus pecados levaram Jesus para o madeiro. O meu e os seus pecados levaram Jesus a derramar sangue inocente. O meu e o seu pecado levaram o justo, o Filho de Deus inocente, ser imolado na cruz do Calvário. Diante dessa mensagem, dura mensagem aos ouvintes, o texto diz: e agora, Simão Pedro, o que faremos? E o texto diz: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados para alcançar o perdão e a graça de Deus, e assim recebam o dom do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode se considerar arauto, mensageiro, pregador do Evangelho, se não toca nesse tema central, crucial do Evangelho, que está permeado, centralizado no tema do arrependimento. Talvez você já ouviu que há muitos caminhos para ir para a barraca, há muitos caminhos para ir para a prefeitura aqui de Riacho das Almas, há muitos caminhos que dá na venda, e é um ditado popular que muitos usam, mas somente um caminho pode nos levar ao reino de Deus, até as mansões celestiais. Somente um caminho pode nos levar ao reino de Deus, à presença de Deus, e esse caminho o Senhor Jesus já deixou claro em Marcos capítulo 1, verso 15: arrependam-se e creiam no Evangelho. Atos capítulo 2, verso 38, o apóstolo Pedro pregou sobre o arrependimento com autoridade de vida.
ele experimentou pessoalmente a graça de voltar-se para Deus. Arrependimento significa voltar para Deus. Arrependimento significa mudar de pensamento. Arrependimento significa mude agora a forma como você imagina Deus, se relaciona com Deus. Há pessoas que pensam que para agradar a Deus só é necessário dar o dízimo para agradar a Deus. Há outras pessoas que pensam que para agradar a Deus é necessário fazer oferendas, sacrifícios. Há outras pessoas que pensam que para agradar a Deus Ele pede algo em troca. A Bíblia diz que para agradar a Deus, satisfazer o coração de Deus, estabelecer uma relação íntima e verdadeira com Deus, Ele pede: arrependa-se dos seus pecados. Jesus foi enfático, João Batista também, o apóstolo Pedro de maneira também foi enfático, meus irmãos, e ele experimentou na pele. O texto diz que em um momento na vida desse homem tão corajoso, tão emocional, tão emotivo, se você começar a ler os evangelhos, você vai ver que Pedro era alguém emotivo, levado pela emoção, levado pelo momento, pelas circunstâncias. E Jesus disse que todo aquele que tornasse seguidor dele, de Jesus, seria perseguido. Pedro inúmeras vezes disse: jamais eu morrerei por ti. O Senhor Jesus disse em uma ocasião: hoje mesmo, Pedro, negarás. E Pedro vivenciou a angústia, o choro e o sofrimento da amargura em seu coração, de negar a Jesus, de abandonar a Jesus, de não pensar em Jesus, de ignorar a pessoa santa de Jesus. Mas o texto sagrado lá em João capítulo 21 diz que Jesus vai ao encontro de Pedro para restaurar o seu coração. E nessa noite é noite de restauração, é noite de encontro com Deus, é noite de aliança com Deus, é noite de novidade de vida com a presença do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que Jesus vai ao encontro de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E repete 3 vezes. Ao encontro de Pedro para restaurar o seu coração, pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes, Senhor. Meus irmãos, sem arrependimento não há retorno. Sem arrependimento não há livramento da condenação, da morte, do juízo eterno. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há cura. Sem arrependimento não há recuperação. Sem arrependimento não há mudança e verdadeira transformação. Quero dizer nessa noite que a nova vida oferecida pelo Senhor Jesus, ela só é possível depois do arrependimento. A nova vida que jorra do coração que Jesus promete em João capítulo 7, verso 39, Jesus ele diz que do seu interior fluirão águas vivas, ou seja, uma sensação, um poder intenso, sobrenatural no coração do homem, sentindo o perdão e a graça sendo tocada pela presença de Deus e dizendo: agora você é meu. Você só pode experimentar o gozo da presença de Deus, perdoadora e restauradora, pelo arrependimento. O arrependimento ele abre a porta da nova dimensão de vida e vida abundante, unida
na comunhão da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O arrependimento, pregado por João Batista, falava sobre confessar os seus pecados, abrir o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho pecado nisso, nisso e nisso, me arrependo e quero voltar urgentemente à tua presença, pois reconheço que somente na tua presença há vida, paz e perdão. Você tem coragem nessa noite de ir até um encontro de Deus, abrir, rasgar o seu coração e dizer: Jesus, eu me arrependo das semanas que não penso no Senhor, eu me arrependo dos dias, das horas, da vida tão distante, tão separada da tua vontade, do teu propósito. Eu me arrependo dos meus pecados. O arrependimento, meus irmãos, ele nos direciona o nosso foco de interesse. Quem tem um encontro com Jesus sabe que a coisa mais importante na vida é a presença vivificadora e restauradora do Espírito Santo no coração de um homem. Muitas vezes a gente encontra pessoas estimadas, pessoas boas, pessoas com até boas intenções. Nas maioria das vezes elas dizem: eu ainda não estou preparada para abrir o meu coração para o Senhor Jesus. Meu filho, quando será esse dia? A Bíblia diz que a vida é passageira, a vida ela é limitada, a vida é um presente de Deus. E o que é que você está fazendo com esse presente de Deus? De que forma você tem vivido e glorificado a Deus? Bens, presentes, bênçãos materiais, saúde, graça natural de Deus que invade a tua vida, e você diz: Deus é bom, mas ainda não estou preparado para abrir meu coração para Jesus de fato ser Salvador e Senhor da minha vida. Meus irmãos, o arrependimento, ele nos ajuda a perceber a transformação operada pelo Espírito Santo de Deus, nos concedendo perdão de pecados. A Bíblia diz que quando nos arrependemos, nos voltamos até diante da presença de Deus. Deus, ele toma conta do seu coração, dos seus problemas, dos seus dilemas, das suas preocupações, das suas ansiedades. Quando nos aproximamos de Deus, damos meia volta. Arrependimento significa dar meia volta e ir ao encontro de Deus. Ele se responsabiliza por seus traumas mais intensos do seu coração. Eu não sei o que é que você está ouvindo nessa hora, não sei o que é que você está ouvindo, mas eu acredito que essa mensagem pode te levar para o céu, se você crer. Se você não crer, está destinado o lugar mais quente, de alta estação, mais quente do que o próprio verão, mais cáustico e um ambiente mais seco, meus irmãos, do que esse ambiente natural. A Bíblia chama de inferno. Meus irmãos, eu não sei o que é que você está ouvindo e a altura desse púlpito eu estou pregando. Não sei se você está levando com seriedade, responsabilidade, com temor e desespero na alma, pois o seu posicionamento, a sua decisão pode te levar para o céu, mas a sua negação, o seu deboche pode te levar para o inferno. Simples assim, simples assim. Me desculpe se eu estou sendo um pouco duro, mas a palavra de Deus deseja abrir nossos olhos para a mais dura realidade da vida.
Jesus, ele quer te encher com o Espírito Santo. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? A gente às vezes coloca no YouTube, no TikTok, no Instagram, e vê lá as pessoas sapateando, rodando. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Se você viu isso, notou essas coisas, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é corresponder à voz de Deus. Jesus foi cheio do Espírito Santo e todo o seu comportamento, todas as suas ações, todas as suas intenções, motivações na vida. Seja, meus irmãos, nessa noite, você que é pai, você pode ser um pai cheio do Espírito Santo para criar seus filhos, estabelecer um caráter, uma referência, uma vida de exemplo, sendo alguém temente, apaixonado por Deus, que teme a Deus, e deixar esse legado para seus filhos. Meus irmãos, há muitas pessoas que, quando vão ao médico, ficam impacientes. Alguns médicos, eles procuram saber do problema para tratar de forma radical e pedem que os pacientes abram. Me fale da sua causa, da sua dor, do seu sofrimento, onde está doendo. E isso se chama anamnese, uma forma que o médico busca querer conhecer a vida do paciente para poder tratar com particularidade o problema, a situação. Da mesma forma, Deus, nessa hora, o Espírito Santo te chama: filho, onde está doendo? Onde você está pecando? Eu conheço teu pecado, mas confesse com a sua boca, arrependa-se. Quem sabe o seu pecado seja empreender. Eu tenho muito tempo para as coisas do mundo, mas não tenho tempo para as coisas de Deus. Você sabe o que é que acontece com alguém que prioriza as coisas desse mundo e não prioriza as coisas de Deus? A Bíblia diz que buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É Deus que nos supre, é Deus que nos leva à fartura, é Deus que abençoa a nossa mesa, é Deus que abençoa o teu suor, o teu sangue, a tua vida, a tua história. É Deus sobre a tua existência. Logo, tudo que você tem é de Deus. Tudo que você tem, tudo que você tem é de Deus. Logo, o que é que você está fazendo com tudo que não pertence a você? Você é só um administrador do tempo finito. Haverá um tempo que Deus, ele pedirá conta da má administração do seu tempo, da má administração da sua vida, da má administração do modo como você tem vivido e ser relacionado com Deus. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, meus irmãos. Deus não está disposto simplesmente por capricho a atender nossos pedidos. Deus quer estabelecer uma relação comigo e com você para transformar o seu coração, para que você não peque, para que você não fique com os olhos nas coisas dessa terra. Essa terra é passageira, as coisas desse mundo são passageiros. Nosso foco, nosso olhar, nosso propósito, nossas ambições deve ser nas coisas do alto e do reino de Deus, em Jesus. Por isso que nessa noite, a quem é dirigido o arrependimento? Quem sabe você esteja dizendo: olha, eu sou muito bom, como dizia o meu avô. O meu avô era católico, muito religioso, e dizia ele: eu sou muito bom, quando morrer, vou para o céu, passarei rápido pela passagem lá da porta, né? É Pedro que administra a porta na confissão pública, no dito popular.
vou direitinho à sala do trono de Deus. Você pensa também assim? A Bíblia diz que o arrependimento é dirigido a todo homem, toda mulher, a toda a raça humana, pois todos se encontram destituídos, distantes da glória e da presença de Deus. A palavra arrependimento não é para os pecadores, viu, meus irmãos? A palavra arrependimento é para os crentes. A palavra arrependimento é para todos nós. A palavra arrependimento é para o pastor. A palavra arrependimento é para quem é diácono. A palavra arrependimento é para quem é membro, quem é congregado, quem está visitando. A palavra arrependimento é um chamado de Deus a uma urgência para aquilo que nós estamos desfocados. Aquele que brigou com Deus, você já ouviu? Alguém que está de mal com Deus, decepcionado com Deus, aquele que tem andado em seus próprios caminhos, aquele que está dissipando todos os seus bens na busca dos prazeres transitórios do pecado, aquele que se acha perdido, confuso, aquele que pensa inclusive em suicídio. O arrependimento é dirigido para todos nós. O arrependimento, ele é dirigido para os corações perversos. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: olha, meu coração é bonzinho, tomei banho com Protex, com shampoo essa noite, meu coração está limpinho. E eu concordo com você, por fora está tudo bem, por fora. Por dentro, quem conhece o seu coração é o Espírito Santo de Deus. O coração perverso precisa ser restaurado. O coração perverso precisa ser reconciliado. E o que é um coração perverso? É alguém que diz: eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, só pensa em si mesmo. Coração perverso se alimenta de si mesmo. Coração perverso só pensa em seu próprio ventre. E quando lhe falta saúde, pensa em Deus. Algumas pessoas que clamam a Deus com tanta força, quando estão no estágio final da morte, pensam em Deus, clamam a Deus, mas essa não é a vontade de Deus. Ele pode restaurar vidas em situações terminais, mortais, mas Deus nessa noite quer que você o reconheça ainda em vida. Converta o seu coração, arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz que não há esperança para um homem e para uma mulher que tem um coração endurecido. O que é um coração endurecido? É um coração que não está disposto a fazer a vontade de Deus. O seu coração é um coração mole. O seu coração é um coração de manteiga. O seu coração é um coração que se compadece, que chora, que reconhece a própria culpa, o pecado cometido na vida de outros. Arrependimento é um ato de coragem para homens e mulheres. Deus, ele só conta com nossas vidas se estivermos dispostos a nos arrependermos. Deus, ele quer abençoar de forma abundante e poderosa a sua vida e a sua casa e a sua família, se você nessa noite estiver disposto a reconhecer seus pecados. Talvez seus pecados seja não dar tempo para Deus. Quem sabe seus pecados seja a construção de um ídolo falso, um ídolo construído por mãos humanas, um ídolo que precisa ser colocado de lado, porque só há um verdadeiro Deus e absoluto Deus, que se chama Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Nessa noite, chama a sua atenção
Talvez você esteja tão quieto, tão apreensivo com essa ministração, mas não se esqueça que Jesus, ele foi enfático. Ele chamou a atenção, como João Batista e o apóstolo Pedro, acerca da nossa temporalidade da nossa vida, acerca da responsabilidade da nossa vida, acerca do que Deus ele quer fazer em nossa vida, e tudo isso passa pelo caminho do arrependimento. Quando nos arrependemos, somos unidos com Jesus. Quando nos arrependemos, recebemos perdão de pecados. Quando nos arrependemos, a presença do Espírito Santo passa a habitar oficialmente em minha e em sua vida. Algumas pessoas que dizem assim, no dito popular, até costume de outras religiões: Senhor Jesus, passa lá em casa. Mas Jesus, ele quer que você diga nessa noite e produza fruto do arrependimento, como fez Mateus, reconhecendo o seu pecado e chamando Jesus para morar, para ser o dono do seu coração, das suas decisões, das suas paixões, das suas inclinações, das suas vontades, dos seus sonhos. Só há uma maneira, meus irmãos, de ir para o céu. Só há uma maneira de ser alguém abençoado por Deus. E isso passa pelo caminho do arrependimento. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Vamos dar graças a Deus. Agora é com vocês. Ore ao Espírito Santo. Fale com Deus. Abre o seu coração. Você que deseja ser mais cheio do Espírito Santo, abra o seu coração, fale com o Espírito Santo de Deus, arrependa dos seus pecados. Crente também precisa confessar pecado. Todos nós precisamos também abrir nossos corações e confessar nossos pecados. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, declara: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando abrimos nossas bocas e abrimos nosso coração para confessar nossos pecados, pecados de traição, pecados de adultério, pecados de lascívia, pecados de mentira, pecados de ambição negra, pecados de idolatria, pecados de alianças com coisas erradas. Te pedimos perdão, Senhor, quando não gastamos tempo pensando em Te adorar, ó Deus, em viver uma vida mais próxima, mais íntima com Tua presença. Te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Espírito Santo, quando na vida fazemos tantas coisas e não paramos para ouvir a Tua voz, que o Senhor deseja nos unir ao corpo de Cristo, nos tornar servos com corações transformados, para sermos cheios do Espírito Santo, para vivermos o gozo da experiência, da presença de Deus. E que assim seja nessa noite. Corações arrependidos, corações convertidos, corações que arrependem-se de seus pecados e que clamam por Ti, Jesus, que clamam por Teu perdão, que recebam perdão, que recebam cura, que recebam restauração, que recebam a presença do Espírito Santo, sendo batizados, sendo perdoados, sendo reconciliados, sendo agora aceitos como filhos de Deus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém.